Gravei um vídeo anterior falando sobre como a Bíblia está organizada. Mas vocês acham que ia ficar assim? Não. Então vamos ver mais alguns pormenores. Até porque vale a pena, né? A palavra de Deus. A Bíblia é uma coleção de livros sagrados, organizada de forma histórica, literária e teológica. Ela não é um livro único, mas uma biblioteca composta por 66 livros na tradição protestante, escrito por diversos autores em épocas diferentes ao longo de aproximadamente 1500 anos. De maneira geral, cerca de 3/4 da Bíblia correspondem ao Antigo Testamento e 1/4 ao Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito muitos séculos antes de Jesus nascer. Foi redigido principalmente em hebraico, com pequenas partes em aramaico. Ele também é reconhecido como a Bíblia do povo judeu, Tanakh. O Antigo Testamento prepara o caminho para a vinda do Messias prometido. A divisão do Antigo Testamento foi feita assim: Pentateuco significa lei. São os 5 primeiros livros que narram a criação do mundo, a origem do povo de Israel e a lei dada por Deus. Exemplos: Gênesis e Êxodo mostram a origem de todas as coisas e a aliança de Deus com Israel. Livros históricos relatam a história do povo de Israel na Terra Prometida, seus reis, guerras, quedas e restaurações. Josué é um exemplo, mostra como Deus age na história humana. Livros poéticos ou sapienciais são escritos de adoração, sabedoria e reflexão sobre a vida, o sofrimento e o relacionamento com Deus. Veja os salmos como exemplo, expressam louvor, oração e busca espiritual. E os profetas maiores, chamados maiores, não por serem mais importantes, mas porque seus livros são mais extensos, anunciam juízo, arrependimento e a promessa do Messias. Como exemplo, nós temos Jeremias, Isaías, Ezequiel e outros. Profetas menores possuem livros menores em tamanho, mas igualmente inspirados. Chamam o povo ao arrependimento e anunciam o plano de Deus. Tem-se como exemplo Daniel e outros, né? Muitos textos são escatológicos sobre o fim dos tempos. E o Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito após a ressurreição de Jesus, no século I depois de Cristo. Foi redigido em grego koiné, a língua comum do mundo romano. Ele revela o cumprimento das promessas do Antigo Testamento em Jesus. Cumprimento das antigas promessas do Antigo Testamento em Jesus. E a divisão do Novo Testamento está assim: evangelhos, relatos da vida de Jesus, que narram o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mostra que Jesus é o Messias prometido. Livro histórico conta a história da igreja primitiva e a expansão do evangelho. Nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra a ação do Espírito Santo na igreja. A inauguração da igreja e a ação do Espírito Santo na igreja. Temos as cartas e epístolas paulinas, que são instruções doutrinárias enviadas às igrejas e líderes cristãos, como Romanos e outras, explicam a fé cristã, a graça e a vida em Cristo. As cartas se dividem em paulinas, escritas por Paulo, e gerais, escritas por Pedro, João, Tiago, Judas e outros. Temos os livros proféticos, no caso é um. O Novo Testamento possui um livro profético que revela a consumação da história. O Apocalipse, que fala da vitória final de Cristo e do estabelecimento do reino de Deus. Resumo estrutural. O Antigo Testamento tem como idioma principal o hebraico, tema central a promessa do Messias, e as divisões são feitas como lei, história, poesia e profecias. O Novo Testamento foi escrito em grego, tema central cumprimento em Cristo,
e divisões, evangelhos, história, cartas e profecias. Algo muito importante que a gente precisa observar e nunca devemos esquecer que a Bíblia possui uma unidade impressionante. Mais de 40 autores diferentes, escrita em 3 continentes, durante 15 séculos, mas com uma única mensagem central: Deus reconciliando o homem consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo. O Novo Testamento revela Cristo. Isso é de uma importância suma para o homem, a humanidade e seu relacionamento com Deus e a salvação eterna. Que Deus te abençoe. Não fica por aqui, continuaremos. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.